Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos então para o segundo vídeo que eu vou estar falando sobre predestinação. Então existem muitas denominações que falam que existem pessoas que são predestinadas para a salvação. E por que elas falam isso? Porque existem vários versículos das Escrituras, realmente existem vários versículos que trazem essa palavra, predestinados, eleitos, eleição. Então o que significa isso? Você pode notar o seguinte, né? Você pode notar que esses textos que, na sua maioria, o apóstolo Paulo ele citou, que ele falou predestinados. No vídeo anterior eu li sobre Efésios 1, não vou ler de novo, tá, irmãos? Só vou pegar só a partezinha do versículo para eu poder explicar. Lá em Efésios 1, verso 4 e 5, Romanos 8, 29 e 30, é um versículo, passagem muito usada, né? Também os predestinou para serem conformes, né? Versículo 30 de Romanos 8, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, essas passagens, essas expressões, elas vão se repetindo várias vezes. Mas você pode notar, se você perceber bem, se qualquer cristão perceber bem, estudioso da palavra, ele notar bem e você parar com mais calma, você vai notar que o apóstolo Paulo, ele não dá exatamente uma explicação detalhada. Na verdade, ele apenas cita a palavra, ele apenas fala, né? Predestinados, os eleitos de Deus, os predestinados. Ele apenas cita essas palavras, mas ele não dá a explicação. Então, o que sobra para nós, meus amados? Sobra o quê? Você precisa observar todo o contexto das cartas do apóstolo Paulo, e não somente das cartas do apóstolo Paulo, mas todo o contexto das Escrituras para você compreender bem isso aí. Então vamos lá. Como o apóstolo Paulo ele não estava especificamente explicando, né, entrando em detalhes o que significa, o que ele quis dizer quando ele disse, né, e nos predestinou, no vídeo passado, se você não viu o vídeo anterior que eu estou falando sobre predestinação, eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo aí, porque ele está muito bom, para você poder acompanhar e você entender bem, para que você possa ter uma base. Davi, eu prefiro acreditar, Davi, que nós somos realmente predestinados, porque eu já aprendi dessa forma. Olha, meus amados, você pode escolher o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, mas aquilo que seria mais sóbrio, aquilo que seria mais prudente, é o servo de Deus analisar, é o servo de Deus ele especular, ou melhor, ele verificar a Bíblia, ele cavar as Escrituras para ele poder aprender, porque um ensinamento errado, isso aí pode trazer uma sequela para a sua fé. Davi, mas aonde que eu acreditar em predestinação pode me prejudicar, pode trazer um prejuízo para mim? Muito, meus amados, muito. O ensino, a crença errada, se uma pessoa acredita que ela é pessoalmente, que ela é particularmente, individualmente predestinada para a salvação, isso aí pode prejudicar o seu comportamento quanto às batalhas espirituais, por exemplo. Por exemplo, a pessoa, ela pode, ela acreditando nisso, então ela pode não ser tão fiel a Deus. Não, se eu sou um predestinado, se a pessoa pensar, eu já sou um predestinado, eu já sou uma pessoa que nasci para ir para o céu, então independente do que aconteça, então eu vou chegar no céu. Então isso aí pode prejudicar a fidelidade, a perseverança da pessoa aqui na sua caminhada. E também vão ter pessoas que podem também, né? Eu não acredito que o ímpio, que a pessoa que está perdida, ela pense dessa forma, mas alguém também que acreditar que o diabo colocar no coração dela, na mente dela, de que ela está perdida, bom, então se existe aqueles que estão perdidos, então se eu sou um desses, então não tem nada para me fazer. Então você imagina um crente, ele imaginando que ele é predestinado, ele vive uma vida leviana, ou então ele não se esforça tanto, ele não firma a sua caminhada na fé, porque ele já está acreditando que ele é uma pessoa predestinada. Então isso aí faz ele relaxar, faz ele ficar tranquilo demais em relação a todo o contexto de batalha espiritual que existe nesse mundo, até mesmo desviar, ou quem sabe até mesmo pecar. Davi, eu não acredito que o crente sincero faça isso. Eu penso igual a você. Eu não penso que um crente sincero, ele vai andar em pecado, normalmente ele vai andar em pecado só porque ele quer, ele vai cair. Mas se uma pessoa tem esse aprendizado aí, ela tem essa crença no seu coração, é possível de que ela possa em algum momento acreditar nisso, ok? Então vamos lá, irmãos. Por que a palavra de Deus, por que o apóstolo Paulo, ele citou essas palavras aí? Predestinado, eleito, que eu citei para você, Romanos, Efésios 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Olha só, mais uma vez a palavra, ela aparece aqui para nós. Mas o apóstolo Paulo, você pode notar que em nenhum momento ele exatamente explicou o que ele queria dizer com isso.
porque ele já compreendia, ele já entendia. E os crentes daquela época, mesmo simples, eles também já compreendiam o que isso aí significava. É o que eu vou falar aqui para você aqui. Meus amados, vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela não é complicada como muitos querem passar ela, como muitos querem teologizar demais, né? Olha essa palavra aí que eu acabei de criá-la agora, né? Eles gostam muito de enfeitar o pavão, sabe? Colocar muita teologia. Na verdade, as Escrituras, apesar de ser um livro que tem muitas páginas, né? Se você estiver lendo aí no AP no aplicativo do seu aparelho, aí então não, né? De qualquer forma, tem muitos capítulos, 1100 e poucos capítulos, né? Então, apesar de tudo isso, a palavra de Deus, ela é simples. Se você tiver vontade de compreender, Deus vai se revelar para você, meu amado. Então você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode aceitar se alguma doutrina da palavra, das Escrituras, estiver sendo ensinado para você errado. E esse ensino de que uma vez salvo para sempre, acreditando que a pessoa está predestinada, olha, esse foi predestinado e aquele não. Mas Davi, não tem essas palavras aparecendo? Mas o apóstolo Paulo, ele nunca deu um esclarecimento, ele nunca entrou em detalhes, porque a igreja daquela época sabia que eles precisavam andar em perseverança. A igreja do tempo de Paulo e dos apóstolos e do próprio Senhor, e mesmo muitos anos depois disso, eles sabiam que eles precisavam andar em santidade, eles precisavam lutar contra as batalhas espirituais, as lutas do dia a dia, eles sabiam disso. Então eles entendiam muito bem que eles não tinham nascido exatamente, esse foi escolhido para ser salvo, e já esse não, eles sabiam, eles tinham esse entendimento. Então o apóstolo Paulo, sendo um homem muito sábio, você tem que entender que o apóstolo Paulo era um homem muito sábio, letrado e tudo mais, então ele fazia o uso dessas palavras complexas, porque ele realmente era um homem muito sábio mesmo, né? Então ele queria não estar fazendo uso, mas de uma forma ou de outra ele escrevia lá, né? Quando ele colocava o beneplácito, Senhor, da tua vontade. Então todas essas palavras complexas aí, né? Então tudo isso aí, mais para frente, vem acarretar em problemas, nesse tipo de problema aí, ok? Então o que vem a ser exatamente a predestinação? Antes de responder isso, eu quero recapitular para você do vídeo anterior que eu disse que todas as vezes em que a Escritura ela está falando sobre... É uma ligação ali, eu tive que parar, né? Tirou minha atenção aqui. Então, todas as vezes que as Escrituras estão falando sobre predestinação e eleição, ela sempre está no plural. Isso eu falei para você no vídeo passado. Por quê? Porque Deus elegeu um povo, tem um povo escolhido de Deus. Tem um povo que realmente Deus escolheu, que Deus predestinou, um povo. Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, nós passamos a participar desse povo. Pode ver que os versículos falam aqui, né? Nos elegeu, nele, nos é um coletivo. Então você precisa acreditar, a pessoa precisa acreditar para fazer parte do povo eleito, para fazer parte do povo escolhido, ok? E de outra forma, veja bem, aonde se aplica a predestinação? Vamos lá, vamos voltar lá nos primórdios, lá no primeiro homem e na primeira mulher. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, eu pergunto a você, Deus fez esse homem para ele andar separado da presença dele, ou Deus fez esse homem para andar sempre em comunhão, assim, ó, junto, comunhão, andado de mãos dadas com o Pai? Eu pergunto para você. Davi, é claro que Deus fez Adão para andar sempre em comunhão. Na verdade, você sabe, todos nós sabemos, que Adão foi criado para ter vida eterna. E nós somos o que de Adão, hein? Nós somos a descendência de Adão. Tudo que aconteceu com aquele primeiro homem, o que Deus tinha para aquele homem, por exemplo, de que ele vivesse eternamente, em eterna comunhão com o Pai, Deus também tinha para a humanidade, para os seus descendentes. Como Adão caiu, toda a humanidade também caiu. Você está entendendo até aqui? Amado, isso aí é uma coisa bem simples. Os homens que complicam tudo. Então vamos lá. Se Adão foi criado para andar em perfeita comunhão com Deus, Adão estava na presença de Deus, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Adão, ele foi, vamos dizer assim, né? Ele foi predestinado, ok? Predestinado. Ele não estava assim forçado a andar na presença de Deus, porque se ele fosse forçado, ele não teria caído. Você concorda comigo? Então Adão, ele tinha o quê? Além dele ter a natureza de Deus no seu corpo, na sua vida, né? Porque ele nunca tinha pecado, nem ele, nem a sua esposa, nem a primeira mulher, eles não haviam pecado.
Então Adão tinha o quê? Ele tinha a natureza de Deus na sua vida. Era o propósito de Deus. Deus o havia predestinado, por assim dizer, para andar com ele para sempre, para andar na presença de Deus, estar no jardim do Éden de abundância, debaixo da cobertura de Deus, sempre. Então Adão, ele foi predestinado para isso. Mas Adão tinha o que também? Adão tinha o arbítrio. Adão também tinha o livre-arbítrio. Por quê? Adão não era um robô, né? Porque se você acreditar, eu pergunto para você, Adão, ele era predestinado ou não? Quem acredita que em predestinação? Não, eu penso que você vai acreditar que Adão era predestinado, Davi. Mas, vem cá, ele era predestinado. Deus o predestinou para a salvação. Mas Deus o predestinou para a queda? Então Deus o chamou para andar na presença dele. Mas Deus o predestinou também para que ele caísse? Ou Adão tinha livre-arbítrio, ou Adão também podia escolher, tomar decisões também. Foi exatamente isso que aconteceu. Então Adão, de certa forma, era predestinado por Deus. Então, mesmo Adão, após a sua queda, todos os descendentes de Adão, mesmo caídos, de certa forma, agora essa é a cereja do bolo. De certa forma, todos os descendentes de Adão, eles também são predestinados para a salvação. Por quê? Porque Deus nos fez não para que nós fôssemos para o inferno. Tem um versículo na Bíblia que fala isso, né? Que o inferno foi preparado para quem? Para o homem e para a mulher. Não, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você não foi feito para o inferno. Então, de certa forma, você foi predestinado. Quer dizer, se você fosse uma criatura que você já tivesse toda a capacidade de estar no céu, você não estaria aqui. Por isso que a vida, a caminhada de Enoque e até mesmo Elias, ela foi interrompida nesse mundo. Todas as pessoas do tempo de Enoque viveram 600, 700, 900 anos, mas Enoque 300 e pouco, porque já não tinha mais nada para ele fazer aqui. Deus o levou, Deus o arrebatou. Por quê? Ele já não tinha mais por que ele ficar aqui. Mas quando nós somos descendentes de Adão, mesmo que Adão caiu na sua natureza caída, né? Mesmo o homem caído, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser, de certa forma, predestinado. Olha, você vem de uma família problemática, a sua família tem problemas, você cometeu erros no passado, você é uma pessoa que está errando muito, mas mesmo assim, você não nasceu para morrer e ir para o inferno, você nasceu para ir para a minha presença. Isso que significa, no contexto, quando o apóstolo Paulo, ele citou dezenas e dezenas de vezes eleitos e predestinados, ele está querendo dizer o quê? Quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus, porque a Escritura diz que nós fomos eleitos o quê? Nós fomos eleitos nele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Efésios 1, não é isso? Versículo 4, né? Também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. A sua eleição, ela foi restaurada. Aleluia, glória a Deus. Ela foi restaurada no Cordeiro. Foi restaurada no Filho de Deus. Então agora você pode novamente ser chamado de uma pessoa predestinada. Quando uma pessoa aceita Jesus, mesmo que ela estava trilhando caminhos errados, andando de uma forma errada, ela recebe Jesus, aí você pode então agora abrir a boca e dizer, olha só, é um predestinado, olha só, é um eleito de Deus, olha, tu foi escolhido mesmo, hein, rapaz? Desde o ventre da sua mãe, hein? Então significa isso. Por quê? Porque aquela pessoa entrou na presença de Deus. E aquela pessoa que não está andando na presença de Deus? Ela está cometendo pecados e erros, iniquidade, ela se chama um ímpio por causa das suas atitudes. Mas, na verdade, ela não nasceu para isso. Deus não determinou que aquela pessoa ali, ela morra e vá para o inferno. Parece que tudo indica que fulano era né? Nós olhamos isso, meus amados, com os olhos naturais. É isso que nós pensamos. Aquele ali só poderia ser predestinado mesmo para o inferno, né? E aquele lá, que é uma bênção, foi então predestinado para ir para o céu. Não é assim que funciona, essa é a forma natural que nós olhamos. Mas quando o Evangelho, a palavra de Deus entra na vida daquela pessoa, então a pessoa, ela ativa o plano de Deus, o plano original. Porque o que o Senhor Jesus veio exatamente fazer aqui? Ele veio recuperar e ele veio fazer aquilo que Adão caiu. Onde Adão caiu, o Senhor Jesus, ele veio ser o campeão, para que você possa ser o campeão. Então, como Adão, ele foi predestinado para andar na presença de Deus e viver eternamente, quando ele caiu, toda a raça humana também caiu também. Mas do mesmo jeito que Adão, ele foi pré-determinado
que ele andasse na presença de Deus, mas ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha a escolha, você também, de certa forma, a humanidade também, de certa forma, ela também é, por assim dizer, predestinada, mas não está usufruindo, repito, não está usufruindo desse bem e dessa chamada e dessa vocação que Deus colocou em nós, dentro de nós, através do primeiro homem. Quando Deus soprou sobre Adão o seu espírito e criou ele para andar em perfeita comunhão lá no Jardim do Éden. Então, quando a pessoa recebe o Senhor, entra na presença de Deus e vai para a casa de Deus, a pessoa então ativa essa bênção. Ela começa a caminhar de novo para o Éden. Então, por isso que o apóstolo Paulo usou essas expressões. Você está entendendo? Ele pôde usar essas expressões aí, não é? Predestinado, olha, nós somos predestinados, vocês são predestinados, porque vocês fazem parte de um povo. Mas nenhum homem, nenhuma mulher é tão boa, um homem é tão bom, ele é tão perfeito, ele é tão... Aliás, ninguém é perfeito nesse mundo, meu irmão. Você sabe disso. Uma pessoa é tão qualificada assim, de forma que Deus possa o escolher. Meu irmão, não vamos ser... Não, isso é tolice, isso é besteira. Esses homens que pregam isso, eles ficam com raiva, né? E eles ficam agressivos quando eles ouvem outras pessoas pregando o contrário deles. Eles ficam agressivos. Eu não quero saber se Calvino falou isso no passado, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Ou quem falou antes até de Calvino, ou se não foi só Calvino que falou, isso para mim não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz para nós. A mesma escritura diz que Deus veio para trazer salvação a todos os homens. Olha só, vamos aqui para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui. O mesmo apóstolo, o mesmo homem que ele escreveu, ele nos chamou as pessoas, né, os crentes, o povo de Deus, de predestinados, eleitos, nós somos predestinados. Olha só o que ele escreveu no verso 4. Ó. O verso 3 antes. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O quê? O que é bom? Olha só. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens, todas as pessoas, se salvem e venham ao conhecimento. Abre os teus olhos, meu amado. Minha irmã, você não pode pensar que, não, eu sou uma predestinada, eu sou um predestinado unicamente. Você é predestinado em Jesus. Esse seu vizinho, de certa forma, ele também é. Só que essa pessoa não sabe ainda. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Pensa numa coisa. Se existisse de fato, olha, raciocina comigo, vamos raciocinar não de forma natural, mas vamos pensar com a mente espiritual, do homem espiritual, com os olhos espirituais. Se realmente Deus determinasse que já tivesse pessoas aqui que seriam salvas, não, esse aqui ele já é salvo, ele já é predestinado, e esses outros aqui não. Me diga uma coisa, qual seria a necessidade do Cordeiro de Deus descer para morrer, para fazer expiação pelos nossos pecados? Eu pergunto para você. Agora, pensa um pouquinho agora aí. Né? Ah, Davi, mas ele veio para fazer expiação pelos pecados dos predestinados, dos possíveis predestinados. Ah, então quer dizer que a pessoa foi escolhida, ela foi predestinada para a salvação. Mas mesmo assim, Jesus teve que morrer por elas. Né? Tem um versículo lá em Mateus que realmente fala assim, né? Veio derramar o sangue por muitos. Muitos por quê? Porque muitos iriam acreditar. E Deus sabia que muitos não iriam acreditar. Isso é uma coisa óbvia, porque as pessoas têm um livre-arbítrio. Você pode escolher isso. Então, eu gosto muito daquela passagem, está no Antigo Testamento, meus amados, mas toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é a palavra, é a Escritura. Eu gosto muito daquela passagem quando Josué ele falou, né? Mas olha, se vocês querem servir os falsos deuses, façam isso. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe isso hoje. Deus está colocando uma decisão, uma escolha. Todos os dias nós podemos escolher. Escolha pela vontade de Deus, opte pela vontade de Deus. Opte pelos planos de Deus, ore. Peça a Deus, Pai, me ajuda hoje, Pai, porque eu estou nessa batalha. Você está sendo testado nesse mundo, varão. Homem de Deus, mulher de Deus. Olha, mulher de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está sendo testado aqui nesse mundo. Então seja fiel. Quando vier dificuldade, vier as lutas, não negue o nome do Senhor, seja fiel. Não acredite nesse ensinamento errado, chega a ser um ensinamento até mesmo diabólico. Ok? A palavra de Deus diz aqui, eu acabei de ler para você, ó. Davi, você leu só um versículo, posso ler 50 para você. Senão eu vou ficar falando aqui 2 horas aqui para você, ó. Quer que todos os homens, todos, ele não disse que os escolhidos sejam salvos, quer que todos os homens, o mesmo homem que falou
O mesmo homem que disse que falou que tem predestinados e eleitos, ele está falando, quer que todos os homens sejam salvos. Será que Paulo estava com um problema mental? Será que ele não sabia o que ele escrevia? Ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Deus quer que todos sejam salvos. A palavra de Deus é para ser pregada para todos, ok? Para todos. Mas nem todos serão salvos. Nem todos querem acreditar. Você pensa bem, Davi, mas eu não consigo pensar dessa forma. Pensa bem, Deus fez uma criatura extraordinária, que era Lúcifer, lá no céu. Ele não tinha erro nenhum, mas ele tinha o quê? O poder de decisão. Mesmo assim, ele caiu. E outros, sabe-se lá quantos, né? Sabemos que é 1/3, né? Ainda seguiram o pensamento de Lúcifer. E depois que ele caiu, ele começou a queimar por dentro, que ele caiu, veio cair aqui embaixo, né? E, infelizmente, ele caiu aqui embaixo, ele queimou, então ele perdeu aquele formato. Ele não é mais um anjo de luz que ele é, não. Ele pode parecer, mas ele não é mais. Ele perdeu. E os anjos também tiveram aquele poder de decisão. Se Deus não colocasse poder de escolha, de arbítrio, naqueles anjos também, bem como ele colocou no ser humano, em Adão, e colocou dentro de você, então o anjo iluminado, o anjo de luz, o querubim ungido, ele não poderia cair. Você concorda? Deus não teria colocado esse mecanismo dentro dele de decidir isso, mas ele pôde decidir isso, mesmo sendo perfeito. Você também pode decidir também. Você tem que escolher, você tem que caminhar, você está sendo testado aqui nessa terra. Escolha, não acredita em coisa errada, não baseia a sua fé numa coisa errada, não. Isso vai sacudir você um pouco como quando nós sacudimos assim uma árvore e cai as folhas que estão mais secas, mas quando você recebe aquela sacudida, poxa, eu pensei que Deus me escolheu especificamente. Né? Deus escolheu você, Deus escolheu muitas pessoas. Todos os homens que vêm da linhagem de Adão, eles são previamente determinados que eles sejam salvos, mas estavam na natureza caída e na sua própria natureza não iam conseguir se salvar, mas nós conseguimos isso apenas através do Senhor, através de Yahushua Hamashia. Olha só, eu já li esse versículo no vídeo passado, né? Já vou terminar, gente, e depois eu vou continuar falando sobre isso ainda. Assista o próximo vídeo que ele vem, eu vou falar ainda de outras coisas que eu não consegui falar ainda. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que significa a palavra salvação aqui? Trazendo possibilidade de salvação a todos, possibilidade. Para todas as pessoas existe a possibilidade de ser salvo. Até a pior pessoa que você possa ver no mundo, há a possibilidade de ser salvo. Houve para mim, há para você, há para qualquer pessoa. Não tem ninguém predestinado exatamente. Só se ele for de uma semente, que isso é um outro assunto, né? Que eu não vou entrar nesse vídeo aí porque vai complicar, mas toda a descendência de Adão, todos os homens que vieram do primeiro homem, todos os homens ali, eles têm a possibilidade de salvação. Deixa eu ler mais um aqui, deixa eu ver se eu encontro mais um outro versículo aqui da Escritura, né? Li para você Timóteo, li para você aqui Tito, ok? Então depois no outro vídeo eu falo um pouquinho mais para você e vou falar do único homem que ele realmente foi determinado que ele fosse salvo, que ele era salvo, ele nasceu para ser salvo e está resolvido. Esse sim, era o eleito no singular. Esse é o meu eleito. No próximo vídeo eu vou falar isso aí para você. Eu tinha prometido que ia falar no vídeo passado, que ia falar nesse, mas não deu tempo, então a gente tem que seguir aquilo que Deus está nos orientando. Amém? Eu sou o pastor Davi Daniel. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, apresenta esse material, esse vídeo, para uma outra pessoa, para que ela possa ser abençoada e alcançada com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser levada, precisa ser compartilhada. Deus vai nos recompensar, vai recompensar você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, meus amados.